Olá! Quem já viveu fora do país sabe como é. Além da nova rotina, um novo idioma, documentos para tirar, por vezes preconceito. Mas quem constituiu família lá fora e se separou pode sofrer um drama. Isso porque, pelas leis internacionais, uma mulher que se separa pode se ver obrigada a voltar ao Brasil e sem os filhos. O Elas Pautam discute a violência contra a mulher nessas circunstâncias. Você vai entender a complexa relação entre a Lei Maria da Penha e a Convenção Internacional de Haia, que o Brasil assinou e que pode culminar na perda da guarda por parte da mãe. Minhas convidadas são a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e a defensora pública Elisângela Cortes, secretária de Acesso à Justiça na Defensoria Pública Geral da União. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Queria começar no geral. A gente, jornalista, noticia, infelizmente, a violência contra a mulher dentro do Brasil. Como que a mulher que está no estrangeiro pode denunciar se ela for vítima lá fora? Hoje existe um canal aqui no Brasil, né, que é o Disque 180, que já é muito divulgado e felizmente já é muito conhecido. E existe também agora um canal específico para que essa mulher acesse o 180 através de um número de WhatsApp. Então, esse é um caminho inicial. Essa mulher também pode procurar o consulado mais próximo de onde ela esteja, né? O consulado é a representação brasileira no exterior que existe justamente para poder fornecer subsídios e proteção e auxílio à comunidade brasileira no exterior. E muitas vezes os consulados podem fornecer até mesmo orientação jurídica, assistência psicológica. Então é muito importante que a mulher saiba onde que fica o consulado mais próximo, tenha o e-mail para que possa entrar em contato e apresentar essa denúncia. Lembrando também que a mulher que apresenta essa denúncia no consulado não vai correr o risco de ser deportada, né? O consulado sempre toma esse cuidado, ainda que ela esteja em situação migratória irregular. Era essa pergunta que eu ia fazer para a deputada Sâmia. Há relatos de mulheres que sofrem a ameaça do parceiro, dizendo, olha, se você denunciar, você está em situação talvez irregular, não sei se o casamento foi protocolado, não sei o tipo de visto do marido, se ele é estendido à mulher. Isso não acontece, então, em relação à mulher. Não, ela não tem um risco de deportação. Eu acho que é bem importante destacar que a Lei Maria da Penha ela é uma das mais completas do mundo no que diz respeito à proteção às mulheres. Infelizmente, muitos países, inclusive países europeus, não contam com legislações tão avançadas e complexas de proteção às mulheres. Por isso que o melhor instrumento, de fato, é a procura ou através dos canais do Disque 180, ou mesmo buscando o consulado. Isso não significa de forma alguma que ela vai ser deportada, ou que ela vai ser exposta ou criminalizada porque a situação dela ainda não foi regularizada. O fato dela estar inserida num contexto de violência não pode gerar uma nova fragilidade, ao contrário disso, né? A partir daí se pode buscar mecanismos de proteção à sua vida, à sua segurança e à segurança de seus filhos também. Agora, o que vem acontecendo com muitas mulheres vítimas de violência no exterior quando tentam voltar ao Brasil? Eu estive em Haia, na Holanda, onde fica a sede do tribunal que faz a gerência, digamos assim, desses acordos internacionais. Se uma mulher migra pelo marido, a comissão dela de permanência no país depende da residência do marido. E se o casamento termina, a condição imigratória dessa mulher pode passar a ser irregular. Como a Convenção de Haia diz que as crianças não podem sair do país de residência sem autorização do pai e da mãe, se o divórcio é conflituoso, pode ser que essa mulher fique em situação vulnerável. Ela pode ter que deixar o país sem as crianças. E segundo dados da Conferência de Haia sobre Direito Privado, para cada 10 casos de sequestro internacional de crianças, 7 são contra mães, mulheres expatriadas acusadas de sequestrar os próprios filhos fugindo da violência dentro de casa. Quem explica é Juliana Volgren, fundadora da Revibra, uma rede europeia de profissionais.
antirracistas e feministas que tenta ajudar essas mulheres. Na nossa opinião, os piores países são aqueles que criminalizam a questão da subtração e do sequestro. São aqueles países onde, voltando a mulher, pode ter uma interdição de entrada no país onde ela morava, pode ter uma pena de prisão, em alguns países variam entre 6 meses a 2 anos, e pode ter uma multa pecuniária pelo não retorno da criança. Sabendo que na maioria desses países, quem inicia o processo não é o genitor que ficou e que iniciou o pedido de retorno. Quem inicia esse processo normalmente são os próprios governos, são os próprios estados, através dos seus ministérios públicos locais. Porque eles entendem que a questão do sequestro é uma questão de interesse público. Então, quando a mãe chega no fim do processo de AIA e por ela ter recusado o retorno no início do processo, a criminalização acontece nesses países. Não gosto de nomear, mas nesse caso da criminalização já é notório os casos, por exemplo, clássicos da Espanha, da França, da Itália e da Bélgica. Como conciliar essas duas leis, a nossa lei nacional tão valorosa, Maria da Penha, e a Convenção? Como a deputada disse, a Lei Maria da Penha é muito avançada, né? Felizmente, nós temos uma lei que entende a violência doméstica a partir de um ponto de vista muito abrangente, né? Então, a violência doméstica não é apenas a violência física, ela pode incluir também violência moral, psicológica, patrimonial, sexual, enfim, é um contexto muito complexo. A Convenção da Haia não faz nenhuma menção à violência doméstica. Então, a Convenção traz algumas hipóteses em que há uma exceção a essa questão do retorno imediato, mas ela não traz a violência doméstica especificamente como uma dessas hipóteses que poderia ensejar uma decisão de não retorno. O que nós defendemos é que esse dispositivo da Convenção tem que ser interpretado de acordo com a nossa Constituição, de acordo também com a Lei Maria da Penha, né, considerando o melhor interesse da criança. Então, em se tratando de um ambiente familiar em que há violência doméstica, nós entendemos que a criança também está em risco, né? Há risco de violência psicológica e não é um ambiente adequado para o desenvolvimento dessa criança. Por isso, então, é preciso que haja essa consideração desse conceito amplo de violência doméstica e que a lei seja também aplicada para a decisão desses casos. A senhora crê que os juízes têm tido essa sensibilidade? Porque é a Justiça Federal que, no final das contas, responde à Convenção de Haia. Isso, a iniciativa, né, de abrir um inquérito, um processo persecutório, na verdade, contra essa mulher que trouxe o seu filho junto consigo, muitas vezes para livrar ela e a criança de uma brasileira. Então, eu acho que é fundamental esse debate que a gente vem fazendo, primeiro, para uma sensibilização mesmo desse problema que pode significar para a vida dessa criança, um risco de vida mesmo, mas também para que o governo brasileiro possa ser parte ativa disso, através do seu Ministério da Justiça. Acredito que o próprio Conselho Nacional de Justiça poderia incorporar mais essa temática. E eu acho também que, como parte das nossas relações exteriores, né, sendo proativa na discussão das próprias exceções criadas nessa Convenção de Haia, que infelizmente não considera a violência doméstica como um dos casos excepcionais, que não dizem respeito a um rapto, a um sequestro, ou mesmo a dependência da autorização de quem? Do abusador, daquele que comete a violência. Acho que o governo brasileiro e a justiça brasileira podem ter uma parte importante, né, para mudar essa situação dessas vítimas. E a materialização da prova? Tem mulheres que têm provas, inclusive, em fotos, em vídeos. Isso não conta na justiça? Deve contar, né? É uma questão complicada porque, em regra, os processos que são realizados a partir da Lei Maria da Penha são de competência estadual e não federal. Já um processo de sequestro internacional de crianças vai necessariamente para a Justiça Federal. Então, o que a gente observa na prática é que muitas vezes falta à Justiça Federal um conhecimento mais amplo sobre as particularidades do contexto de violência doméstica.
que é muitas vezes uma violência que é silenciada, né? Então é uma prova que é um pouco mais difícil, deve-se levar em consideração a palavra da vítima, deve haver uma atribuição de uma valoração maior a essa palavra, mas sim, é preciso que haja um letramento de gênero, né, desses magistrados, desses desembargadores que vão decidir esses casos, para poder entender a amplitude de aplicação da Lei Maria da Penha e evitar, assim, a prolação de uma decisão injusta. Eu vou mencionar um caso emblemático, mas tem vários casos. Uma mulher, por exemplo, que saiu do estrangeiro, onde vivia com o marido e os 2 filhos. Ela teve uma situação de doença familiar, então foi o álibi para sair e não voltar com os 2 filhos. O marido entrou com 2 processos, um baseado na Convenção de Haia, outro aqui no Brasil, e conseguiu a guarda das 2 crianças. Ela teve que voltar porque a opção dela era ficar junto das crianças. E depauperada, porque ela não tinha emprego fora do Brasil, a situação dela, a partir de um momento, começou a ficar irregular, porque ela dependia do visto do marido e, finalmente, acabaram-se as forças. Esse é um depoimento, e ela voltou para o Brasil. Quer dizer, a mulher fica encurralada nesses casos, porque se ela vem, ela não tem a permissão, claro que ela não tem a permissão, porque ela tem um relacionamento conflituoso, e se ela vem sem os filhos, é abandono de filhos. Qual a opção que a mulher tem nesses casos? E é inimaginável, né, para uma mulher, se está numa situação de conflito ou de violência, pensar em deixar seus filhos para trás para vir aqui se salvar, porque salvar a si mesma sem os seus filhos não é uma opção. E nesse caso ela precisa retornar para o país, sabe-se lá sob quais condições socioeconômicas, mantendo muitas vezes esse ciclo de violência com o seu agressor, que foi o que originou a saída dela de lá. Do ponto de vista das leis de defesa, deixe para a nossa defensora, porque de fato é uma situação gravíssima. Sim. É por isso que é muito importante que realmente se tenha uma interpretação da Convenção da Haia que esteja de acordo com a nossa Constituição Federal e com o melhor interesse da criança. Existe hoje, inclusive, uma ação declaratória de inconstitucionalidade no STF que discute essa temática, e é preciso que esse contexto todo seja levado em consideração para evitar que haja o retorno da criança, porque o que acontece na prática muitas vezes é que quando a criança retorna nessas condições, isso pode levar a um afastamento permanente da criança com a mãe, né? E como é possível imaginar que isso está de acordo com o melhor interesse da criança? É evidente que não. A criança perde, inclusive, a familiaridade com a língua materna. Enfim, é uma tragédia difícil, familiar. Agora, depende de interpretações. Até que ponto a gente vai depender de interpretações? Como que o Congresso Nacional pode entrar nessa história? A gente recebeu já algumas dessas entidades que atuam nesse tema, então eu pude ouvir, né, o relato de algumas dessas mães. A gente tirou algumas definições, assim. Primeiro é construir audiências públicas em que a gente possa ouvir diferentes atores da Justiça, do Ministério das Mulheres, das defensorias, das entidades que acompanham, dão assistência para essas mães no exterior, também entidades e especialistas em direitos das crianças e dos adolescentes, para ver qual é a melhor saída. De toda forma, qualquer legislação brasileira que a gente for criar nesse sentido está submetida à Convenção de Haia, que rege de maneira internacional essa temática. Então, eu acho que o mais importante é a proatividade dos nossos ministérios, mas também da compreensão, né, do nosso sistema de justiça, que nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos o ECA, questões de proteção das nossas crianças e dos adolescentes, que precisam também ser levados em conta numa decisão judicial que pode penalizar essa mãe. Então, a gente quer construir essa audiência pública para descobrir quais são os melhores caminhos e contar com a proatividade mesmo desses órgãos junto ao governo federal, né? A Convenção de Haia, como a deputada explicou, ela está acima, porque é um acordo internacional. Não existe nenhum subterfúgio legal, eu digo, que o Congresso Nacional possa tomar à frente um projeto de lei, não. Tá sempre, é um projeto que está abaixo da lei internacional, né? E é muito difícil também se pensar em um cenário em que a convenção vai ser modificada, né? Porque a convenção ela é um tratado que envolve diversos países, né? Dezenas de países. Mais de 100 países. Sim. Então, o caminho, né, como a deputada colocou, é realmente que haja
um letramento de gênero, né, tanto para o judiciário quanto para o executivo também, o Ministério da Justiça, através da autoridade central, que é quem recebe essas denúncias e depois passa para a Advocacia Geral da União, eventualmente ajuizar as ações. E a gente entende também que a convenção ela é muito importante, né? Ela tem o seu papel de garantir o retorno das crianças, de garantir o convívio familiar. Então, nós não entendemos que ela é inconstitucional. A questão é realmente que haja uma interpretação que seja adequada e que seja realmente favorável tanto à mãe quanto a mãe que está sofrendo a violência, quanto a criança que está nessa situação. E nesses casos específicos, por exemplo, se tiver uma mulher acompanhando a gente e ela está nessa situação, infelizmente, e qual seria, então, o conselho que a gente poderia dar para essa mulher? Eu sei que é uma situação desesperadora, às vezes ela tem vontade de sair imediatamente numa questão de violência ali iminente, às vezes risco à própria vida, mas o que ela precisa ou necessitaria fazer para que a denúncia dela andasse mais rápido, para que a denúncia dela estivesse mais robusta em termos de provas, para facilitar o processo? Eu acho que esse aspecto que você trouxe é muito fundamental, de que ela tenha a condição de reunir o maior número de provas possível, mas eu acho que é sempre não romper as suas redes de apoio, seja com as colegas, familiares, amigas, pessoas de confiança do Brasil, ou mesmo essas entidades que atuam em âmbito internacional, de apoio às mulheres vítimas de violência, de apoio às mulheres que, enfim, estão às vezes numa situação irregular fora do país, porque para enfrentar um processo tão duro como esse, em que há uma regulamentação internacional que a coloca em risco, nunca pode ser feito de forma sozinha. Então, eu daria esse conselho como uma forma mesmo de buscar uma rede de proteção e, claro, através disso também se estruturar bem numa rede de advocacia, de defensores públicos, porque por mais que exista essa convenção internacional, como a nossa defensora muito bem disse, depende muito do letramento de gênero, da forma como as autoridades de justiça vão lidar com essa temática. E muitas vezes essas redes de proteção e de apoio já dão o caminho também, né, de qual é o melhor tribunal, quais são as melhores, enfim, as melhores autoridades de justiça que podem atuar em defesa dela. Mesma pergunta para a doutora. O melhor caminho é sempre procurar regularizar a questão da guarda quando se está no país de origem, né? Procurar regularizar a questão de visitas, só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, a orientação seria exatamente no sentido do que a deputada colocou. Ter uma rede de apoio, fazer contato com essa rede de apoio, procurar registrar as agressões, né? Caso não seja possível ir até a polícia, mandar mensagens de WhatsApp, vídeos, enfim, para poder realmente documentar o que está acontecendo, considerando que isso depois pode ser utilizado como prova para poder comprovar essa agressão. A Defensoria Pública da União também tem um canal que pode ser acionado, que é a nossa Coordenação de Assistência Jurídica Internacional. Então, tem um e-mail que, eventualmente, pode ser contatado e também o próprio contato com o consulado. E tudo isso, a partir do momento em que vai sendo documentado, pode ser utilizado depois como prova para poder comprovar essa situação e justificar essa vinda da mulher para o Brasil. Não sei se vocês têm esses números, mas a sensação que eu tenho é que nos tempos da internet as mulheres ficam mais vulneráveis e conhecem pessoas que moram fora e têm promessas e são iludidas por essas promessas. Será que o número de casos aumentou depois dessa era de aplicativos e internacionais? Olha, acho que as redes sociais, elas acabaram gerando configurações de novas formas de violência contra as mulheres. Acabaram intensificando, né, a vulnerabilidade na rede social com contato com os desconhecidos, mas trouxeram para a gente, né, a exposição de vídeos e fotos, utilização de inteligência artificial para a criação de cenas constrangedoras. Enfim, a gente já tem algumas leis, inclusive, para proteger, mas precisa avançar em outras. E eu não tenho a menor dúvida, né, de que esse aumento de conectividade acaba expondo também a relações que são sem nenhum tipo de confiança, de vínculo ou de responsabilidade afetiva, né? A Justiça tem esses números que aumentaram nos últimos anos, não?
Eu não sei dizer, mas eu acredito que sim, que realmente aumentaram. Não sei dizer se já foi feita uma pesquisa nesse sentido, mas da nossa atuação prática na Defensoria Pública, a gente percebe que sim, que houve um aumento. É até interessante que mais recentemente nós temos acompanhado alguns casos de mulheres que vão para a Coreia. Então existe hoje uma questão dos romances, né, que passam em séries, os doramas coreanos. E muitas vezes as mulheres vão para a Coreia, elas conhecem homens por aplicativo de relacionamento e se mudam para a Coreia para poder viver esse relacionamento. Só que é claro que é um país com uma cultura muito distinta da nossa, né, uma língua muito distinta, então muitas vezes o relacionamento não dá certo, a mulher pode até eventualmente se envolver numa situação de tráfico de pessoas, né, porque é muito difícil você estar ali falando com alguém pelo computador, às vezes pode não ser a pessoa que você imagina, a pessoa pode ter uma outra intenção. Então é muito importante que isso seja discutido, que isso seja debatido, né? que as pessoas saibam desse contexto para que as mulheres tomem cuidado com quem elas se relacionam, com os objetivos que elas traçam para si. Uma última pergunta antes da gente concluir. Eu também ouvi muitas reclamações das mulheres em relação à busca de ajuda, porque o processo em si já é complicadíssimo. E para buscar ajuda, para advogado aqui, às vezes advogado lá fora, quem consegue custear isso? Não haveria outra forma de que esses processos não gerassem mais problema financeiro para essa mulher? Isso é algo, inclusive, que nós, da Defensoria Pública da União, defendemos, que quando um juiz vai avaliar um caso de retorno de crianças, é preciso que se verifique se a mulher vai ter acesso a uma assistência jurídica adequada no país de origem ou não. Aqui no Brasil, quando a gente tem um processo de guarda e a mulher não tem condições de pagar por um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública do Estado e vai ser assistida pela Defensoria Pública do Estado nesse processo. Só que no exterior isso nem sempre acontece, e são processos muito custosos e, consequentemente, isso gera uma situação em que o genitor que ingressou com a ação de guarda tem uma defesa boa e acaba gerando uma disparidade, A mulher fica sem defesa e, consequentemente, não há uma equivalência ali entre as partes e isso prejudica o andamento desse processo. Então, é importante também que a mulher se informe sobre quais que são as regras desse país em que ela está, se há alguma organização que preste eventualmente esse tipo de assistência, sabendo que, se não houver, realmente é um processo muito custoso. E para nós, então, o juiz deve também levar isso em consideração ao decidir sobre o retorno ou não da criança. Deputada, quer concluir? Não, acho que do ponto de vista dos instrumentos de defesa também das mulheres, acho que o fortalecimento cada vez maior das nossas defensorias, assim, isso é um dos temas que a gente trata aqui no Congresso Nacional, porque a questão financeira muitas vezes é o que impede o acesso à justiça para muitas mulheres e para a população mais vulnerável, ainda mais uma pessoa que está, enfim, numa situação de exposição e muitas vezes sem amparo em outro país. Então, fortalecer os instrumentos de advocacia pública, de direito de defesa, ainda que a pessoa não tenha renda, não tenha uma rede que a ampare, é fundamental. E, enfim, a gente tem excelentes defensores, tem concursos abertos pelo país e eu acho que é importante que eles sejam acelerados para que essa rede de proteção, de fato, se estabeleça. Eu queria agradecer as duas pela presença aqui no Elas Pautam, foi um prazer. O Elas Pautam debateu a violência contra as brasileiras que estão no exterior e a relação entre a Lei Maria da Penha e a Convenção Internacional de Haia. Eu conversei com Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e com a defensora pública Elisângela Cortes. Obrigada pela sua companhia, a gente se vê.